Olá, turma. Então, vamos dar continuidade ao nosso tema sobre indicadores epidemiológicos. Na aula passada, eu tinha passado essa questão aqui, que perguntava qual era a incidência e qual era a prevalência, sendo que em uma dada cidade de Pernambuco, no ano de 2013, foram registrados 7.805 casos novos de tuberculose, sendo que 30 foram a óbito e também foi registrado 1.000 casos diagnosticados em 2012, que persistiam doentes devido à falha terapêutica. A população do estado, no ano de 2013, era de 12.709.744 habitantes. Então, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Quando fala-se em incidência, fala-se em registro de casos novos. Nessa situação, a gente coloca o 7.805 dividido por 12.709 vezes 10.000, que no caso é o coeficiente que se calcula a tuberculose, e você tem aí o dado de 6 casos novos a cada 10.000 habitantes. Mas quando você fala em prevalência, você tem que colocar casos novos, né? Mais os casos já registrados. Então, nesse caso, você coloca 7.805 mais 1.000, que dá 8.705, dividido pela população, que é igual a 7 doentes para cada 10.000 habitantes. Bom, dando continuidade ao nosso tema, aqui nós temos justamente um outro exemplo, né? Que, olha, no exemplo, o risco de a população ser acometida pela doença hanseníase é calculado da seguinte forma: coeficiente de incidência, suponhamos em uma população que foi registrado 300 casos, e essa população tem 354.000 habitantes, 354.250 habitantes. Então, você calcula por 10.000 e você tem mais ou menos o coeficiente de incidência de 8,5 por 10.000 habitantes. Então, nesse caso, você menciona que em 2006, o risco de coeficiente de incidência de alguém ser acometido por hanseníase no município X foi de 9 para cada 10.000 habitantes, porque na verdade você acaba arredondando esse número. Bom, as medidas dos indicadores epidemiológicos, incidência e prevalência, são, na verdade, medidas de morbidade. E só lembrando que medidas de morbidade, a gente calcula o número de casos de uma doença, né? Independente se são casos novos ou não, pela população ali em questão em determinado tempo. A grande problemática de você ter que utilizar como indicador epidemiológico as medidas de morbidade é justamente que a principal desvantagem da taxa de mortalidade geral é o fato de não levar em conta que o risco de morrer pode variar justamente conforme o sexo, conforme a idade, a raça, a classe social, entre outros fatores. E não se deve utilizar esse coeficiente para comparar, por exemplo, períodos de tempos diferentes ou até mesmo diferentes áreas geográficas. Nós temos aqui outros indicadores epidemiológicos, como, por exemplo, o coeficiente de mortalidade geral, que é o total do número de mortes por todas as causas, a incluir vários tipos de doença, dividido por uma determinada população. Nós temos também a mortalidade proporcional, que é o número de mortes por doença, que é por um agravo específico pelo número total de mortes naquele período. Suponhamos, se no ano de 2019 morreram 5.000 pessoas, dessas 5.000 pessoas, 500 foram devido a nefropatias. Então, você vai ter um dado de mortalidade proporcional. Se você colocar 500 dividido por 5.000, você vai ter um determinado número. E a mortalidade infantil, que é o total de óbitos em menores de 1 ano pelo número total de nascidos vivos naquele mesmo período.
Na mortalidade infantil, nós temos alguns subtópicos, mas vamos conceituar inicialmente. Bom, o coeficiente de mortalidade infantil é calculado dividindo-se o número de óbitos de crianças menores de 1 ano pelos nascidos vivos naquele ano em uma determinada área. O resultado é multiplicado por 1000. Nós temos a mortalidade neonatal, que são óbitos com menos de 28 dias de nascimento, e a pós-natal, que são óbitos entre 28 dias de nascimento até 1 ano de vida. Bom, o coeficiente de mortalidade infantil ou taxa é comumente utilizado como um indicador do nível de saúde de uma determinada comunidade. Então, se aquela comunidade não apresenta bons indicadores de mortalidade infantil, então é necessário haver ali medidas para que isso possa reduzir. E essa taxa, ela mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida, dividido pelo número de nascidos vivos naquele mesmo ano. Bom, e quanto à letalidade, né, já é um outro indicador. A letalidade, ela mede a severidade de uma doença e é definida como a proporção de mortes entre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo. Olha só, letalidade é o número de mortes de uma determinada doença em um certo período pelo número de doentes por determinada doença naquele mesmo período. Olha, atualmente o que se tem falado muito quanto à questão do coronavírus, né? Fala-se que a taxa de letalidade aqui no Brasil tem sido em uma média de 3%. O que isso quer dizer? Olha, só lembrando que a letalidade é dada por porcentagem, tá? Então, o que isso quer dizer? Você pega o número de doentes, suponhamos que hoje nós temos mais ou menos 4.600. Dividido, você pega o número de pessoas que morreram, suponhamos de coronavírus, morreram em média 170. Você pega esses 170 dividido pelo número de pessoas que adoeceram e você multiplica por 100. Então, você vai ter aí as taxas de letalidade daquela determinada doença. É o número de pessoas que morreram pelo número de pessoas que adoeceram por aquele mesmo agravo. Então, tá aí mais um exemplo para vocês fazerem, né, que é calcular a taxa de mortalidade e letalidade para o câncer de intestino, por exemplo, em 2016. Suponhamos uma determinada população, foram 900 mil pessoas, óbito foram 60 e pacientes foram 1000. Então, qual a taxa de mortalidade e letalidade? Um outro conceito extremamente importante que é necessário ressaltar é justamente o conceito de risco, fator de risco e população de risco. Suponhamos, por exemplo, uma determinada população que aqui, como você pode observar, uma determinada população, quando você vai colocar, tentar identificar qual a população de risco para o carcinoma de colo uterino, você observa que, claro, esse tipo de câncer ele vai acometer principalmente as mulheres. Então, nesse caso, você pode observar que a população de risco, ou seja, a população que frequentemente é acometida por esse tipo de câncer, é justamente a população que encontra-se entre 25 a 69 anos. Eu posso dar também um outro exemplo para vocês. O câncer de pênis. Sabe-se que o câncer de pênis ele acomete a população de homens que está na faixa etária entre 40 anos, por exemplo, até 80 anos. Então, essa é dita como a população de risco. Quando você tem, por exemplo, uma doença em que os principais afetados estão justamente naquela determinada faixa etária, ou então é aquele grupo que apresenta uma determinada característica, quer seja homem, ou então quer seja mulher, ou então quer seja o estado socioeconômico que ele apresenta. Bom, mas o que é risco, né? Quando a gente fala
que isto é um risco para o adoecimento. O risco, ele é um conceito epidemiológico, do conceito matemático de probabilidade, ou seja, quem apresenta esse determinado risco, ou seja, quem está nessa faixa etária da população de risco para ter o câncer, para ser cometido com câncer de colo uterino, que é mulheres de 25 a 69 anos, elas possuem uma maior probabilidade de adoecerem. Então, e a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo, óbito ou condição relacionada à saúde, que incluindo justamente a cura, a recuperação ou melhora em uma população ou grupo durante um período determinado. E a população de risco, o que é isso? São as pessoas suscetíveis a determinadas doenças. Essas são justamente as pessoas que encontram-se na população de risco. Elas podem ser estudadas conforme fatores demográficos, por exemplo, e também como fatores geográficos ou ambientais. Aquela população de risco são aqueles que se encontram em determinado local. Por exemplo, acidentes de trabalho só ocorrem entre pessoas que estão trabalhando. Claro, assim a população em risco é constituída somente por trabalhadores. De igual modo, a população de risco de câncer de colo uterino vai afetar, claro, inicialmente as mulheres, mas dentre essas mulheres, quais são aquelas que... qual é a principal faixa etária cometida? E antes de finalizar, é necessário frisar em epidemiologia, a gente viu o que é risco, né, o conceito epidemiológico, o que é uma população de risco e o que é um fator de risco. O fator de risco são determinadas características que podem justamente, uma vez aquela população de risco adquirindo, pode justamente aumentar a taxa de probabilidade de adoecimento. Por exemplo, câncer de colo de útero. Sabe-se que as mulheres infectadas pelo HPV, as mulheres que têm uma faixa etária que encontra-se justamente em que apresenta vida sexual ativa, enfim, isso são fatores de risco. Quando a gente coloca, por exemplo, algum outro tipo de câncer, por exemplo, o câncer de pênis, mais uma vez, é justamente o câncer que eu estudo muito, que os homens que são afetados são homens que apresentam baixo conhecimento sobre essa neoplasia maligna, são homens que a maioria deles são agricultores, a maioria deles estão infectados por HPV, a maioria deles tiveram várias parceiras durante a vida, enfim, espero que vocês tenham compreendido um pouco e qualquer coisa, basta entrar em contato para poder tirar dúvidas. Um abraço.